Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui em direto sobre temas relacionados com a fertilidade. Temas esses que estão incluídos dentro deste ciclo de conversas que nós quisemos aqui promover, especialmente porque estamos a comemorar neste mês de junho o mês da consciencialização para a fertilidade. E, portanto, todas estas conversas fazem sentido, não só agora, mas especialmente agora e neste mês, porque realmente é preciso consciencializar, é preciso nós abrirmos aqui a discussão e a conversa sobre muitos destes temas e, portanto, nós estamos aqui, não é, a abrir também o diálogo e a termos esta oportunidade de falarmos sobre estes variedíssimos temas que sentimos que interessam à grande maioria das pessoas. Hoje vamos falar sobre um tema também muito especial, é um tema que não poderia estar mais na ordem do dia. Falamos sobre a preservação da fertilidade e vamos falar exatamente sobre o que é que isso implica, como é que nós podemos fazer isso e porque é que é tão importante hoje nós falarmos também sobre isso, porque não é só de um tratamento ou de uma técnica ou de várias técnicas aqui que vão estar envolvidas, mas acima de tudo estamos a falar de futuro, estamos a falar de opções que nós mulheres, que nós famílias temos e, portanto, é necessário nós falarmos muito bem sobre tudo isso. E vamos ter uma convidada muito, muito especial. Aliás, estou aqui à espera que ela entre aqui no nosso chat, que entre aqui no nosso direto, para nós depois iniciarmos a conversa, mas deixem-me que vos apresente. Vamos estar hoje à conversa, tal como já tínhamos aqui também divulgado, com a doutora Ana Marujo. Ela é médica especialista em ginecologia e em obstetrícia, com uma subespecialidade em Medicina da Reprodução. Ela pertence não só aqui à equipa médica da Semear, mas ela é também responsável pela consulta de preservação da fertilidade no Centro de Medicina Reprodutiva da Maternidade Alfredo da Costa. E sim, já temos aqui a doutora Ana prontíssima para a oportunidade de falar com a doutora Ana sobre todas estas questões que, como disse, não poderiam estar mais na ordem do dia. Vamos ver se a doutora Ana aceita aqui o nosso pedido para entrarmos em direto. Alô, muito bom dia. Muito bom dia. Olá, muito bom dia, doutora Ana. Obrigada por estar aqui em direto connosco tão cedinho, mas eu acho que esta conversa não é boa em qualquer altura do dia. Exatamente. Muito obrigada. Estava aqui neste início de live a dizer que nunca fez tanto sentido nós falarmos sobre questões não só relacionadas com a fertilidade, mas muito especificamente sobre estas questões relacionadas com a preservação da fertilidade. Hoje falamos de opções, hoje falamos de futuro. De que é que nós falamos quando falamos de preservação da fertilidade? Eu penso que essa descrição está muito bem conseguida. Na realidade é isso mesmo. Trata-se de nós permitirmos abrir o leque de opções reprodutivas às mulheres que naquele momento ainda não veem como um projeto a curto prazo ter, e isso vai permitir realmente dar-lhes mais opções no futuro. É isso que a preservação da fertilidade realmente trata, é de aumentar o leque de probabilidades e aumentar a possibilidade de mulheres virem a ter filhos geneticamente relacionados com elas. Não só em termos estatísticos, mas acredito que a doutora Ana tenha, não é? Visto isso na prática, tem existido uma procura crescente, não é? Muitíssimo. Realmente, a preservação da fertilidade, que iniciou-se há muitos anos atrás, até num contexto de preservação com intuito médico, ou seja, começámos por fazer preservação da fertilidade quando havia uma doença, nomeadamente uma doença oncológica, que podia lesar o ovário. Os tratamentos, a quimioterapia, a radioterapia pélvica podem efetivamente lesar os ovários e a reserva ovárica, e foi nesse contexto que nasceu, digamos assim, a preservação da fertilidade antes de iniciar estes tratamentos, e foi uma técnica que evoluiu muitíssimo também a nível laboratorial e que nos veio dar uma grande segurança na utilização da técnica e extrapolá-la para mulheres sem doença nenhuma, felizmente, e que o fazem exclusivamente para poderem aumentar esta possibilidade futura de vir a ter filhos geneticamente relacionados. E hoje em dia, eu diria que este crescimento exponencial na consulta
Aliás, não só eu digo, a nível europeu e mundial também tem havido este crescimento. A ESTRE, que é a Sociedade Europeia, calcula que anualmente há um aumento, desde 2016, de 20% a 30% por ano, o aumento de número de ciclos de preservação da fertilidade que se tem feito. Portanto, é colossal é muito pertinente este tema. Exatamente, é um aumento bastante significativo que demonstra o quê? Que hoje nós estamos em tempos em que realmente queremos ter essas opções. Falamos que hoje esse adiar do projeto da parentalidade e está relacionado com variedíssimos fatores, não é? Também pesa muito na balança, ou hoje as mulheres também querem ser mães mais tarde. Provavelmente será aqui no meio que estará a resposta. Efetivamente, temos que. Quando nós decidimos adiar o projeto parental, e às vezes não é bem uma decisão, é as circunstâncias da vida, efetivamente isso tem um risco, porque o envelhecimento ovário é inexorável, atinge todas as mulheres da mesma forma, não há distinção por grupos sociais, étnicos, nada. Isso é um facto. E quando nós adiamos o projeto parental, vemos diminuída significativamente a nossa probabilidade de vir a conseguir ter uma gravidez. E então, os motivos pelos quais hoje em dia cresceu tanto a preservação da fertilidade, e isso está descrito já em inúmeros trabalhos científicos, os principais motivos são a ausência de um parceiro estável e, por outro lado, a vida profissional. Porque cada vez mais as mulheres chegam mais longe do ponto de vista profissional, com diferenciações muito, muito importantes, e essa exigência, digamos assim, profissional ocorre ali entre os 30 e os 40 anos, esse maior crescimento profissional. E na realidade, se nós formos ver estatisticamente, mesmo falando de todos os grupos de pessoas menos diferenciadas e mais diferenciadas, a verdade é que a idade média para primeiro filho em Portugal neste momento são 31, 32 anos para primeiro filho. Se nós fazermos isso para um determinado grupo, quantas mulheres conhecemos nós que com 40 anos começam a pensar em ter o primeiro filho? Ora, 40 anos, sem dúvida que as mulheres não são velhas. Hoje em dia, 40 anos estamos a metade da nossa idade. Mudou muito esse paradigma também. Mas para o nosso ovário, 40 anos tem um significado muito importante. E, portanto, se assim é, e se aceitarmos que esta é a nossa realidade, as mulheres adiam o projeto parental por variedíssimas razões, pressões sociais, instabilidade social e financeira, enfim, estes projetos profissionais, então o que acontece é que se adiamos, temos que ganhar este tempo. E a preservação da fertilidade, efetivamente, vem dar-nos este tempo. Permite-nos que, na idade certa, atenção, fazer preservação da fertilidade também tem alguns limites, de que podemos também, obviamente, falar, mas na idade certa, fazer um congelamento de óvulos vem-nos dar uma possibilidade de, aos 40 anos, pensarmos em ter filhos com uma muito maior probabilidade do que se tivéssemos óvulos de 40 anos. Claro. E as mulheres que chegam à sua consulta vêm nessa perspectiva de vou aqui comprar um bocadinho de tempo, não é? Para depois ter opções no futuro. Venho esperançosa. Como é que elas chegam à sua consulta? Essencialmente muito porque as pessoas, felizmente, hoje também têm muito mais informação com iniciativas como, por exemplo, esta e outras que felizmente existem, e muitos colegas também de ginecologia falam, portanto, às mulheres sobre o projeto parental, e que eu acho que essa deve ser uma obrigação atualmente de qualquer médico, mas mais, obviamente, os médicos de família e os ginecologistas. Se nós temos uma mulher que chega aos 35 anos e não tem filhos, é a nossa obrigação falar-lhes desta possibilidade, ou pelo menos pô-las a pensar, explicar-lhes o que é o envelhecimento ovárico. Ele existe, por muito que nós nos sintamos jovens, a verdade é que continua sempre a acontecer, e as mulheres chegam já informadas ou têm uma ideia de que existe esta possibilidade, querem saber mais, questionam imenso, probabilidades, taxas de sucesso, como é que as coisas ocorrem, e o que querem é isso, é ter esta segurança de poderem vir a ter uma maior probabilidade. Inclusivamente já me chegam casais em que fazem preservação da fertilidade, portanto em relações estáveis, até já casados, mas que por motivos profissionais têm a noção que este projeto vai ser adiado e então fazem a preservação de gametas, nomeadamente
claro que aqui estamos a falar de preservação feminina, também pode haver preservação de espermatozoides, embora a idade no homem não tenha um impacto tão importante ou tão precoce como tem nos óvulos, no caso da mulher. Sim, e ainda bem que falou sobre isso, porque dá-me aqui um mote para a próxima pergunta, que era exatamente essa. Que tipos de preservação é que existem? O que é que hoje é possível fazer? Globalmente, podemos pensar em preservação dos óvulos, que é a técnica mais utilizada e onde tem experiência. Em alguns países é possível fazer preservação de embriões, em Portugal isso não é possível. Fazer preservação de embriões com o intuito de preservação da fertilidade não é possível em Portugal. E pode-se fazer preservação do tecido ovário. Okay? Que é uma técnica que tem crescido muito também, mas atualmente usamos também nos casos de doença médica, ok? Não como preservação da fertilidade social, chamemos-lhe assim, mas a preservação de óvulos é efetivamente aquela que nós mais usamos em Portugal, ok? A do tecido ovário também seria possível. Mas também tem muitas vantagens, porque bem, sei que muitas mulheres que chegam a mim para fazer preservação da fertilidade não têm companheiro, mas algumas até têm, mas ainda não é uma relação muito estável. Quando nós preservamos óvulos, os óvulos são nossos. Eu vou poder usá-los com qualquer parceiro no futuro ou, se não tiver um parceiro, num projeto monoparental, ok? Quando nós preservamos embriões, os embriões não são nossos e do nosso parceiro. E isso significa que se houver uma ruptura daquela relação, aquela senhora não vai poder usar aqueles embriões, ou não, pelo menos sem a autorização desse homem. Portanto, a vantagem neste ganho de autonomia também tem vantagens relativamente à preservação dos embriões. Sem dúvida. E temos aqui um comentário da Tetraquino aqui no nosso chat que diz: bom dia, obrigada por trazerem este tema. Acho que é cada vez mais importante consciencializar as gerações mais novas. Eu faço parte de um conjunto de mulheres que não teve filhos na idade fértil. Portanto, aqui a importância não é de se pensar nesta opção exatamente como isso mesmo, não é? Uma opção de futuro. Hoje em dia a ciência também evoluiu e nós temos a possibilidade de oferecer o tratamento, por exemplo, com ovócitos doados. É por isso que eu digo que a preservação da fertilidade vai nos dar uma maior probabilidade de termos filhos geneticamente relacionados connosco. Claro que existe a ovodoação e claro que ainda bem que existe a ovodoação porque vai permitir a algumas mulheres que não teriam qualquer outra hipótese de vir a ter um filho, ok? Mas esta questão dos geneticamente relacionados, ser com ovócitos próprios, tem um impacto muito grande para muitas mulheres e para muitos casais. A ovodoação não é uma opção, mas que se tivessem congelado ovócitos seria para eles uma opção fazer um tratamento e, portanto, não, eu volto a dizer, a ovodoação é muito importante hoje em dia, mas se a mulher tivesse congelado óvulos, isso permitia-lhe essa possibilidade de ter filhos geneticamente relacionados, que para muitos casais é muitíssimo importante. E como é que funciona então, doutora, este processo? Imaginemos que eu sou uma dessas mulheres, chego à sua consulta, percebo quais são as possibilidades, como é que eu inicio este processo e em que consiste este processo? Atualmente o processo é bastante simples comparativamente àquilo que era antigamente. De uma forma clássica e como não há urgência, nós geralmente iniciamos no início do ciclo menstrual uma estimulação. Portanto, aquilo que nós vamos querer fazer é fazer com que os óvulos pequenininhos que existem dentro dos folículos antrais do ovário cresçam, ok? Estes folículos vão crescer e com os óvulos dentro desses folículos. Em média, desde que nós começamos a estimular o ovário até que fazemos a punção para a colheita desses óvulos, passam 10 a 12 dias. Portanto, é um procedimento que hoje em dia é muito rápido, as mulheres podem e estão a trabalhar na sua vida perfeitamente normal, a fazerem as suas atividades normais e o que acontece é que vamos fazer uma administração de fármacos que são injetáveis, que se fazem na barriga, que aprendem a fazer com a enfermeira, mas são muito fáceis, as mulheres e hoje em dia, com a experiência que adquirimos e com o lançamento de novos fármacos, atualmente usamos maioritariamente um fármaco que tem uma ação, nós fazemos a administração num dia e ele fica atuado durante vários dias. Portanto, eu diria que numa mulher com uma boa reserva ovárica, nós podemos fazer atualmente uma estimulação com, em limite, 2 injeções ou máximo 4 injeções durante este período dos 12 dias. Portanto, é
efetivamente muito cómodo. Ao longo destes 12 dias, a única coisa que é necessário é efetivamente haver disponibilidade para vir fazer uma, máximo, eu diria, duas ecografias para monitorizarmos este crescimento destes folículos, e quando nós vemos que os folículos já cresceram o suficiente, aquilo que nós consideramos o ideal, então fazemos então uma última injeção que provoca, ou que torna estes óvulos disponíveis na punção, e através de uma punção transvaginal, com controle ecográfico, nós colhemos estes óvulos que vão então para o laboratório e os embriologistas vão ver se eles têm qualidade para ser então congelados. Este procedimento é uma sedação, não é uma anestesia geral, portanto as mulheres estão a respirar por elas, estão só apenas a dormir para não sentirem o desconforto da punção. Uhum. Temos aqui também a Cláudia Tomás 82 que diz o seguinte: obrigada pela iniciativa. Tenho óvulos congelados. Até que idade se pode conservar espermatozoides? Os espermatozoides é um bocadinho diferente das mulheres. Nas mulheres, nós, a partir dos 40 anos, é preciso discutir muito bem o custo-benefício de fazer uma preservação de ovócitos. A idade na relação aos homens não é a mesma coisa. Vai depender muito de cada homem, mas eu diria que é mais fácil congelar os espermatozoides. Não é que a idade não tenha um efeito na qualidade espermática, mas quando os homens têm muitos milhões de espermatozoides, a verdade é que há mais possibilidades para os homens. Não há na lei portuguesa um limite para a preservação da fertilidade masculina, nem na realidade nem da feminina. Mas eu diria que até aos 45 anos seria uma boa idade, mas também pode ser depois. O ideal é sempre o mais precocemente possível, mas é possível fazer mais tarde. Então, e depois, tínhamos então essa paciente que tinha feito a congelação dos óvulos. Eles podem ficar congelados durante quanto tempo depois? 5 anos é o tempo que é o congelamento inicial, ok? Mas depois, se ao fim de 5 anos a mulher não tiver ainda necessidade de congelar os óvulos e tiver vontade de manter esta criopreservação, pode pedir uma renovação da criopreservação já por mais 5 anos. E se ao fim de 10 anos ainda não tiver sido utilizado os ovócitos, pode-se pedir uma autorização ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida para manter os ovócitos congelados por mais tempo, está bem? Mas eu diria que 5 mais 5 é aquilo que é o mais habitual. Isto também porquê? Porque nós só podemos fazer técnicas de procriação medicamente assistida em Portugal até aos 50 anos. Okay? Só podemos fazer transferência de embriões até aos 50 anos. Isso significa que se uma mulher fizer aos 35 anos, mesmo que venha a utilizar só aos 45 anos, também não são muitos os casos em que nós vamos ter que fazer este pedido possível fazer. E vamos supor que, por exemplo, temos uma mulher que fez essa mesma preservação, mas que depois decide, por questões pessoais, escolha pessoal, que não quer mais. E o que é que ela faz? O que é que pode fazer? Isso também é muito frequente, porque na realidade, e felizmente, muitas mulheres que fazem preservação da fertilidade, depois um dia vêm tentar engravidar, e eu recomendo sempre isso, quando decidir ter um processo produtivo, então deve tentar sempre espontaneamente engravidar, se for possível, claro. E muitas mulheres, felizmente, até conseguem gravidezes espontâneas e realmente ficam nesta situação do que é que fazem com os óvulos congelados. E aí, no consentimento que é assinado na altura da criopreservação dos óvulos, vem questionado o que é que pretendem fazer. Ou seja, têm 3 opções. Podem decidir destruir esses óvulos, portanto, procedemos ao descongelamento dos óvulos e não são utilizados para nada. Podem ser doados à ciência para fins de investigação. Podem ser doados a outras mulheres, a outros casais que precisam, lá está, de uma ovo-doação para conseguirem um projeto produtivo. Tem essas opções e isso é tudo documentado no consentimento informado. Sim. Também há aqui, se calhar, outra adenda, não é? É que o facto de se criopreservar os óvulos não é um garante, não é? Depois de uma gravidez futura. E eu acho que aqui também há aqui um ajustar de expectativas também nesse procedimento e nessa decisão a tomar. Claro, e isso é essencial que seja tudo muito bem explicado na consulta prévia ao tratamento, porque efetivamente congelar óvulos não é nenhuma garantia de gravidez, é uma garantia de um aumento da probabilidade de conseguirmos uma gravidez, okay? E efetivamente com muito bons resultados, mas ainda assim
A probabilidade de gravidez com uns determinados óvulos depende essencialmente de dois fatores: da idade com que se fez a preservação dos óvulos e da quantidade de óvulos que ficaram criopreservados. Isso é essencial e é por isso que aquilo que deve acontecer é criopreservar óvulos em idades jovens, e depois há aqui este equilíbrio entre o quão jovem é que se deve fazer. Na verdade, o que os estudos demonstram é, em termos de custo-benefício, fazer antes dos 30 anos não é custo-benefício, porque a grande maioria das mulheres não vai utilizar esses óvulos, ou porque vai ter gravidezes espontâneas e não vai precisar, ou porque vai encontrar um parceiro portanto, mesmo que aos 30 anos não tenha, a probabilidade de vir a ter ainda é grande, há muito tempo, portanto não é custo-benefício. A partir dos 35 anos, nós sabemos que, apesar da nossa reserva ovárica e da qualidade ovocitária vai diminuindo ao longo dos anos, de uma forma progressiva, a partir dos 35 anos, essa diminuição de quantidade e qualidade começa a acontecer de uma forma mais significativa. Portanto, eu diria que os 35 anos deve ser o ponto onde as mulheres devem mesmo pensar nisso. Entre os 30 e os 35 anos, eu acho que é a idade ideal para preservar ovócitos. Claro que é possível até mais tarde, mas ter a noção de que mais tarde, provavelmente, a qualidade será menor e provavelmente para termos o mesmo número de óvulos vamos precisar de fazer mais punções. Portanto, a conversa que nós devemos ter é qual é que é o projeto reprodutivo. Há pessoas que se revêem numa família só com um filho, há pessoas que querem ter filhos, 3 filhos. E isso é muito importante nessa decisão para nós. Projetarmos quantos é que devem ser os ovócitos congelados, de acordo com a idade que a mulher tem naquela altura, para lhes dar uma percentagem de probabilidade de gravidez. Se de uma forma muito genérica, se eu congelar 20 óvulos antes dos 35 anos, a probabilidade de gravidez é de 90%. Se for depois dos 35 anos, eu terei que congelar muitíssimos mais ovócitos para dar exatamente a mesma probabilidade. E, portanto, é uma coisa que deve ser discutida com as mulheres. Mas esta parte da conversa, que é mais dura, porque aí sim as expectativas das pessoas não têm bem noção do impacto da idade e do número de óvulos que é necessário para dar uma probabilidade boa de gravidez. Às vezes têm que ser negociadas e as pessoas muitas vezes até têm que se organizar financeiramente para poderem fazer as operações que previsivelmente serão necessárias para obter um número ótimo de óvulos. Numa punção em média, quantos óvulos depois é que se consegue congelar? É isso, depende muitíssimo da reserva ovárica que aquela mulher tem, que nós conseguimos avaliar essencialmente hoje em dia através de duas formas, que é contagem dos folículos antrais, que é uma ecografia em que nós contamos, portanto, o número de folículos pequenininhos até 10 milímetros que existem no ovário. Isso é um ótimo marcador de reserva ovárica. Existe uma análise, que é a hormona antimiluriana, que é atualmente o melhor marcador bioquímico da reserva ovárica, e do conjunto dos dois nós conseguimos fazer assim uma boa avaliação da reserva ovárica. Ainda assim, nós não somos máquinas e efetivamente às vezes temos surpresas, temos mulheres que têm uma ótima reserva ovárica e que num ciclo as coisas até não correm como era expectável, e estávamos à espera de ter menos e até respondem de uma forma muito melhor, está bem? O número de ovócitos vai depender deste fator que é importante avaliar na consulta, que é a reserva ovárica daquela mulher. E digamos que, imaginemos que uma mulher gostaria de ter futuramente 2 filhos. Quantos óvulos, nessas percentagens que a doutora falou, quantos óvulos mais ou menos é que ela terá de preservar para poder ter essa hipótese, com uma maior probabilidade de acontecer, não é? Porque aqui não há garantias. Exato, depende. Agora ficamos aqui sem som. Não sei se sou só eu que não estou a ouvir. Agora sim. Agora sim. Vai depender da idade da mulher. Se eu tiver uma mulher com 33, 34 anos, congelar 25 óvulos dá-lhe uma probabilidade grande de vir a conseguir ter estes 2 filhos também. Se eu tiver uma mulher com 40 anos, e ainda me chegam muitas mulheres com 40 anos a quererem criopreservar óvulos, o que nós sabemos, porque os óvulos depois, obviamente, depois fertilizados, darão origem a embriões. Mas ter embriões não significa também gravidez, porque é preciso que os embriões sejam
haploides, ok? Ou seja, geneticamente normais. E isso também está diretamente relacionado com a idade do óvulo. Uhum. Portanto, aos 40 anos, para ter 2 filhos, eu diria que era preciso fazer muitíssimas punções e seriam necessários para ter um embrião euploide, o que os estudos dizem, falam em 40 ovócitos. Portanto, com 40 anos conseguir 40 ovócitos muitas vezes não é custo efetivo. E, portanto, aí muitas vezes devemos ser muito claros a fazer este aconselhamento. Claro. E por isso é que eu disse no início deste live que eu acho que é tão pertinente nós estarmos a ter esta conversa, porque já até no live que nós fizemos anteriormente, em que falámos sobre os estilos de vida e agora a questão da preservação da fertilidade, muitas vezes isto faz parte também daquilo que nós chamamos de planeamento familiar. O planeamento familiar, não é? Adquiriu aqui um significado que hoje em dia, se calhar faz mais sentido nós até falarmos sobre outros temas e consciencializarmos para outras questões. É engraçado falar nisso. Eu recentemente fui falar uma reunião de centros de saúde sobre preservação da fertilidade e aquilo que eu disse é isso mesmo. Hoje em dia, eu acho que a preservação da fertilidade, assim, podemos quase compará-la ao grande boom que houve da contracepção. Na altura, o grande foco era como é que nós prevenimos gravidezes, como é que vamos dar esta capacidade à mulher de decidir Claro. quando é que engravida. Claro. E de tomar conta do seu próprio corpo, não é? Que eu acho que é também esta. A preservação da fertilidade pode ser encarada exatamente da mesma maneira. A mulher hoje em dia, ok, temos este efeito que o ovário não conseguimos ainda, pelo menos, neste momento, parar este envelhecimento do ovário. Então, o que é que eu posso fazer para controlar o meu projeto reprodutivo? A preservação da fertilidade é isto mesmo. É poder dar essa possibilidade de tentar controlar ou de tentar, pelo menos, aumentar esta probabilidade. E eu defendo muito que nas consultas de preservação da fertilidade, e foi isso que eu disse nesse encontro, não deve ser só falar sobre contraceptivos. Deve ser abordado qual é o seu projeto reprodutivo, quando é que pensa no meu filho, quantos filhos é que pretende ter e falar desta possibilidade. Em Portugal, infelizmente, a preservação da fertilidade ainda não é de forma nenhuma financiada pelo Sistema Nacional de Saúde por razões sociais, por razões médicas e felizmente eu diria até que damos uma excelente resposta. Mas do ponto de vista social isso ainda não é comparticipado, não há capacidade de resposta para isso. Mas a nível privado é. E não devem ser os médicos a assumir que aquela mulher não tem capacidade financeira. Porque muitas vezes as mulheres, depois de estarem formadas, até se reorganizam e não fazem uma viagem e fazem uma preservação da fertilidade. O que eu digo sempre é, não há respostas certas e erradas, não fazer uma preservação da fertilidade não é uma coisa errada, desde que a mulher esteja devidamente informada e seja uma decisão consciente. O que me custa sempre muito é quando eu recebo os casais mais tarde e me perguntam, mas porquê é que nunca ninguém me falou disso? Isso a mim sempre muito. Porque se as mulheres, eu como ginecologista, como imaginem, assim nesta área, preservação da fertilidade para mim entra sempre nas consultas, ok? E muitas mulheres dizem, eu não tenho projeto reprodutivo, não penso que vá ter, mas pronto, eu vou pensar naquilo que me disse e algumas vêm a uma consulta posteriormente dizer, olha, se fez-me sentido, não sei se tenho ou não, mas eu prefiro guardar essa possibilidade. E outras, olha, eu agradeço essa informação, mas eu vou manter esta minha decisão assumindo os riscos. E está tudo certo. Mas é uma decisão informada e eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida, e esse é de facto o mote, não é? Para todas estas nossas conversas é acima de tudo levar a informação às pessoas, não é? Porque a informação traz isto, traz uma maior consciência, traz poder sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre as nossas escolhas futuras, e eu acho que é isso mesmo, é estarmos informados sobre quais são as nossas possibilidades. Última pergunta, doutora, só para nós terminarmos aqui esta nossa conversa de terça de manhã, que acho que está a correr lindamente. Que é esta. Imaginemos que tem então essa mulher que tem 33 anos, chega ao seu consultório e diz, doutora, eu não sei se um dia eu quero engravidar, se quero ter uma família, neste momento não tenho um companheiro estável, não sei, o que é que eu faço? Preserva óvulos. Será, depois de explicar, a minha opinião será que se a mulher sente que o futuro para ela com filhos faz-lhe sentido, então não tem neste momento uma possibilidade. Se tirarmos o dinheiro da equação, eu acho que
sem dúvida, é uma técnica muito fácil, segura. Obviamente tem alguns riscos, felizmente raros, mas existem riscos, claro que é importante falar deles também, mas na realidade é como qualquer outro seguro. Nós nunca vamos querer usar, mas no caso de precisarmos, gostamos muito de usar. É exatamente a mesma coisa, a perspectiva deve ser esta. Até pode nunca vir a precisar de usar e em limite, ok, não usa, mas muitas vezes o que agora me está a acontecer é as mulheres até para uma primeira gravidez aos 37 anos conseguem engravidar espontaneamente e depois aos 39 já não conseguem. E esses ovócitos congelados aos 33 permitem aos 39 fazer um tratamento com óvulos de 33 anos, com uma grandíssima probabilidade de gravidez. Portanto, na realidade, mesmo que a mulher consiga uma gravidez espontânea, inicial, até pode só usar numa segunda ou efetivamente nunca usar. Mas para um projeto parental, entre os 30 entre os 30 e os 35, idealmente 32, 37, alguns trabalhos falam nesta janela, é para fazer uma preservação da fertilidade. E não poderíamos ter terminado aqui com esta mensagem, não é? Que eu acho que quem estiver aqui no nosso chat, e aproveito também para dizer que o nosso live vai ficar gravado aqui no feed do perfil da Semear, portanto, é partilhem com a vossa amiga, com a prima, com a colega de trabalho, que vocês sabem que tem estas dúvidas, que se calhar está a precisar desta informação e, portanto, eu acho que faz todo o sentido nós partilharmos e levarmos também esta consciência a cada vez mais pessoas. Aqui a Cláudia Tomás novamente a dizer que é um tema muito interessante, muito pouco falado, infelizmente, e espero que num futuro próximo seja um tema banal. Eu própria digo, porque é que não soube disto antes? É uma técnica que não custa mesmo nada. Claro, ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Obrigada por essa partilha. Obrigada também à Cláudia, foi aqui também este ponto final, não é? Perfeito para aqui para a nossa conversa e partilhem e falem sobre isto, não é? Deixar de ser tabu todos estes temas e levarmos a informação exatamente para sermos mais conscientes, informadas e termos poder sobre nós e as nossas escolhas, acho que é isso. Um beijinho muito grande, doutora Ana, muito obrigada, continuação de excelente trabalho e fiquem atentos também, teremos mais novidades, teremos também mais convidados e mais lives aqui no nosso perfil. Obrigada. Obrigada. Muito bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada.